os descendentes de Noé. Os descendentes de Noé. Noé tinha 3 filhos: Cão, Sem e Jafé. Cão, Sem e Jafé. Cão, de Cão vem os gentis, que somos nós. Que somos considerados a pior raça humana do universo. Os gentis, pagão, idólatras e todo tipo de espírito errado, depravado que nós imaginar, estava sobre os gentios, filhos de Cão. Este é o nosso assunto nesta manhã, pelo qual eu convido a você a estarem conosco na nossa programação. Então, desses filhos, desses descendentes de Cão, de Noé, nascem essas 3 gerações: gentil, samaritano e judeu. Gentil, samaritano e judeu. São essas 3 famílias que povoaram a terra após o dilúvio. Aí nós vamos entender por que o Senhor Jesus Cristo tiraria a sua noiva, a sua esposa, dentre os gentis. Porque o Senhor Jesus Cristo tiraria a sua noiva dentre os gentios. E às vezes parece que o quadro não fecha. Mas se nós atentarmos com bastante diligência, nós vamos ver que o quadro fecha. Quando Jesus se apresenta para a mulher do poço, a mulher samaritana, e ela estava tirando água, sozinha, isolada, porque nenhum daqueles 2 povos queria se misturar com ela. Era proibido, era segregação. Os gentis não queriam se misturar com ela. Os judeus também não queriam se misturar com ela. Os gentis, por ser idólatras, pagãos, incrédulos,
os judeus por ser orgulhosos. Então ela por ser uma mulher de vida fácil, uma prostituta. Aí nós traçamos um quadro. Jesus chega para aquela mulher. Quando ela levanta as vistas, que ela vê aquele homem, e ele olha para ela e diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ela assustou e ela o ignorou. Como pode você, sendo judeu, pede de beber a uma mulher samaritana? Você não é muito folgado, não? Você é homem, por que você não tira água para você beber? E você quer que eu tire água para você beber, rapaz? Mas ela não foi sem educação com ele. Ela disse: ó, o poço é fundo e eu não tenho como tirar a água. Mas o mais importante é quando ele olha para ela e diz: mulher, se tu soubesse quem sou, você pediria água e eu te daria. Não essa água natural que você está me negando, mas a água da vida. Olha o quadro, gira o quadro. Façamos aqui um roteiro do filme. Lá em Gênesis 24, qual foi o sinal que Deus deu para Eliezer, para ele ter certeza que aquela era a moça escolhida para Isaac? Qual foi o sinal? Ela tirando água do poço, dando para ele beber. Ela tirando água do poço, dando para os seus camelos. E aquela jovem lá não tem nada a ver com a mulher do poço, porque lá se tratava de uma virgem. Aqui se tratava de uma mulher que já tinha 6 maridos. E veja que para a noiva existe um Eliezer, um mensageiro. Para a igreja pentecostal, que representa a mulher do poço, era o próprio Deus, discernindo os pensamentos, as intenções do coração da mulher do poço, discernindo os desejos, as intenções do coração, os segredos do coração dos pentecostais. E a mulher do poço, quando Jesus questiona ela e fala para ela: vai lá então, chama o teu marido e volta aqui. Ela poderia ter saído correndo e ir lá e chamado o marido dela, mas ela foi sincera. O que levou aquela sinceridade dela foi a semente. E ela disse para ele: eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, está vivendo com o 6º, e este o qual você está vivendo não é teu marido. Ora, se Jesus estava dizendo para ela: você já teve 5, nenhum daqueles 5 foi seu marido, e este também não é o seu marido, o qual você está vivendo não é teu marido, e ela tinha que ter um marido.
Ele estava apresentando para ela como seu marido, dizendo: sou eu que falo contigo, mulher. Sou eu. E dos 3 filhos de Noé, então nascem essas 3 nações: gentil, samaritano e judeu. E o profeta nos diz na mensagem, a era da igreja, no parágrafo 125, ele nos diz assim: a noiva hoje simplesmente não decide se vai ou não receber um homem para esposo. Vou repetir. A noiva hoje simplesmente não decide se vai ou não receber um homem para esposo. Não, Senhor. É o noivo quem decide e escolhe uma noiva. Não é ela, é ele. Agora, se nós atemos com mais atenção, com mais locomoção na história, porque o Mombrana fala que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Como foi que foi escolhida a noiva, a esposa para Isaac? Não foi Isaac que escolheu. Isaac nem conhecia a donzela, a moça. Mas quem escolheu a moça para Isaac foi o mensageiro. Eu preguei uma mensagem em Presidente Prudente, lá na igreja do meu amigo pastor Ivanildo, semana atrasada, acho que uns 15 dias atrás, intitulada A Noiva Tem a Mesma Revelação do Mensageiro. E nós falamos sobre esse assunto, não detalhadamente, mas falamos. Quem escolheu a noiva para Isaac foi o mensageiro. Não foi o sogro que escolheu, nem tampouco foi o rapaz, mas foi o mensageiro. Eu ainda sou daquele tempo antiquado, 60, 70 anos atrás, em que os fazendeiros se ajuntavam para um café, para um jantar, ou para tomar uma cachaça lá na venda, como eles chamavam. E às vezes um tinha um rapaz pronto para casar e o outro tinha a moça pronta para se casar. E eles ali naquele bate-papo deles, eles combinavam entre eles e tratavam o casamento de ambos, o rapaz e a moça, sem mesmo eles se conhecerem. A jovem que escolhia naquele tempo. Era um intermediário, que no caso era o fazendeiro. E às vezes os rapazes tinham aqueles amigos, que o amigo era amigo da família da moça, e ele gostava da moça, mas ele não se manifestava. Então, através do amigo, ele usava o amigo como seu mensageiro para chegar até aquela moça. Quem escolheu a Rebeca para Isaac não foi Isaac, não foi Abraão. Foi Eliezer, o mensageiro. Mas Eliezer não vai lá buscar uma esposa para si próprio.
Não. Ele vai buscar uma esposa para alguém e que não é ele. Ele foi apenas o mensageiro que levou a mensagem até ela. Mas foi ele que a escolheu. Não foi Jesus Cristo que nos escolheu hoje. Ele chegou para o mensageiro de Apocalipse 10:7 e disse: vai, leva esta mensagem. Aquela que se apegar a esta mensagem, aquela que crê nesta mensagem, ela vai te seguir. E a mensagem veio para a samaritana lá no poço. Ela ficou feliz, se alegrou, saiu correndo, chamou os companheiros, os amigos, os irmãos da igreja, disse: vem ver um homem que tem dito todos os segredos do meu coração. Porventura não é este o Messias? Que quadro lindo! Mas ela não podia representar a noiva, porque ela já tinha 6 maridos. A igreja pentecostal teve 6 maridos. 6. Até que o 7º apresentou a ela: sou eu que falo contigo. Ela teve Paulo, de Paulo a Irineu, Irineu Martim, Martim Columba, de Columba Lutero, Lutero Wesley. E naquele momento ali no poço, ela estava vivendo na era de Wesley. O 6º marido. E o que tens agora não é teu, eu sou o teu marido. E foi o tempo mais glorioso da vida dela. E foi o tempo mais glorioso da igreja pentecostal. Mas ela não podia. A igreja pentecostal não podia ser a esposa dele hoje, porque ele viria à procura de uma virgem. E o profeta continua no parágrafo 29 da mensagem, escolhendo a noiva. E esta é: se meu irmão que grava aqui fizer o favor, esta é a fita que o irmão pode sim distribuir. Nem todas as fitas que o irmão gravava era permitido distribuir. Mas ele diz: essa sim, essa está livre, essa você pode distribuir. No parágrafo 30, agora, escolhendo a noiva. Aí nós vamos para o parágrafo 83. Eles não gostam disso. Deste modo, como ela poderia ser a noiva de Cristo? O povo hoje está escolhendo uma denominação moderna. Oh, que coisa! As pessoas hoje estão tentando casar Jesus Cristo com uma denominação. E eles não vão conseguir porque as denominações são amásia. Elas têm amante. Elas não são puras. Elas não são virgens. Elas são casadas com o sistema ecumênico de igreja. Elas têm 3 maridos, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto que a noiva eleita escolhida tem um só marido, Senhor Jesus Cristo. Agora, se elas forem receber um cheque, os 3 maridos vai ter que assinar para ela. Vai ter que ter a assinatura do marido, do pai, a assinatura do filho e a assinatura do Espírito Santo, que são 3 pessoas. Enquanto que a verdadeira noiva
Se ela receber um cheque, vai estar escrito lá, Senhor Jesus Cristo. A mensagem envergonhados dele, no parágrafo 78, o profeta diz, escolhendo a noiva, ele disse, jure que tu não tomarás uma noiva do meio destes, mas vá a meu próprio povo. Juro que você não vai tentar tomar uma esposa para o meu filho das Assembleias, da Batista, Presbiteriana, Luterana, Católica, Congregação Cristã, Testemunha de Jeová, Adventista. Não tome, mas vá ao meu povo. Um povo sem religião, sem denominação. Aqueles que recebem, que podem receber o meu nome. Começando pelo batismo de Atos 2:38, Atos 19, do 1 ao 7, Atos 10:48. Fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Parágrafo 20. Muitos de vocês talvez possuam a fita. Vocês que possuem a fita, escolhendo uma noiva, foi pregada na Califórnia nos últimos minutos da fita. Nos últimos minutos da fita, vamos ver o que o Membrana nos diz. Nos últimos minutos da fita, mas o Espírito do Senhor veio de tal maneira. Eu tenho estado condenando-os pela maneira em que eles estão vivendo. Maneira que eles estão vivendo. E pelo que estão fazendo. E depois que o Evangelho foi tão pregado e declarado diante deles, e de repente o Espírito Santo falou e disse, Cafarnaum, Cafarnaum, vem? A cidade a qual se chama pelo nome de anjos, Los Angeles, a qual é Los Angeles, tu és exaltada até os céus, mas será trazida ao fundo do inferno. Los Angeles, Estados Unidos das Américas. Tu és exaltada até o céu, mas será trazida à profundeza do inferno. Então, depois que aquilo terminou, porque eu estava do lado de fora, e o irmão Mosley e Billy estava comigo, e eles disseram, quando voltei e olhei, o chão todo estava cheio de pessoas que caíram, ministros soluçando. Quando eu voltei a mim novamente, irmão Mosley e Billy Paul tinha dito, papai, as pessoas estão todas desmaiando. Ministros soluçando, desmaiando, papai. Com o efeito do término da mensagem, escolhendo a noiva. E eu fui e peguei as escrituras e eu disse, há algo concernente a isso na Bíblia. E era Jesus. Jesus repreendendo Califórnia, Cafarnaum. Jesus repreendendo Cafarnaum. E todas aquelas cidades do litoral, as quais ele havia visitado. Porque ele disse, Cafarnaum, tu que és exaltada nos céus, será abatida ao fundo do inferno. Ele diz,
se em Sodoma e Gomorra houvesse sido feitas as obras que foram feitas em ti, haveria permanecido até hoje. Haveria permanecido até hoje. E naquela época Sodoma e Gomorra estavam debaixo do mar. E somente após aquilo, talvez centenas de anos ou após Jesus profetizar Cafarnaum, a uma cidade do litoral que ele havia visitado, um terremoto afundou ao mar. Vocês sabem, essa é uma resposta direta para a Califórnia e para Los Angeles. Sai do seu país, viaja do seu país, vai aventurar em duas cidades que está no fundo do inferno, condenada por Deus: Cafarnaum e Califórnia, representando Sodoma e Gomorra. E justamente quando Sodoma e Gomorra estavam descendo para o fundo do mar, para o fundo do inferno, havia um homem fazendo promessa para Abraão. E justamente como quando Califórnia e Los Angeles estavam descendo para o fundo do inferno, havia um homem fazendo promessa para os pentecostais. Discernindo os pensamentos e as intenções do coração de Sara. Discernindo os pensamentos e as intenções dos corações das mulheres da igreja pentecostal. E foi justamente quando o anjo desce para fazer a promessa a Sara e Abraão, que Sodoma e Gomorra é engolida pelo inferno. Dois anjos descem, um para tirar Ló e suas filhas samaritanas, para não morrerem queimadas, e o outro para tacar fogo em Sodoma, mandar ela para as profundezas do inferno. A cena se repete novamente. Lá estava os pentecostais fora de Los Angeles e Califórnia, recebendo a promessa que viria o filho. E lá estava Billy Graham e Oral Roberts tacando fogo novamente em Los Angeles, Califórnia. Naturalmente, aos olhos naturais, você chega lá, Califórnia e Los Angeles estão lá, com seus filmes, com suas novelas, com suas fábricas de carro. No natural, mas no espiritual já estão no inferno. Mas quando Sodoma estava sendo destruída, queimada, lançada no fundo do inferno, Deus estava fazendo uma promessa para Abraão que ele teria uma semente futura. Ele teria um filho. E justamente quando Billy Graham e Oral Roberts estavam queimando, destruindo Los Angeles, Califórnia, os pentecostais estavam tendo
o Abraão pentecostal estava tendo uma promessa que viria um filho, uma semente. E esta semente seria nós, a noiva. Isaac e Rebeca não comeu carne com Abraão, com Elohim. Quem comeu foi Abraão e Sara. Isaac e Rebeca não. Isaac e Rebeca não. Vieram à existência depois que Abraão e Sara já haviam comido carne com Elohim. Os pentecostais recebem Deus em carne humana, come carne e come pão com Deus, tem os seus pensamentos e intenções de coração discernidos, que foi o que o Mombrana fez, mas a semente, a noiva, não. Rebeca e Isaac só ficaram sabendo que Abraão e Sara tinham recebido o anjo na sua casa, na sua tenda, depois de 40 anos lá na frente. É bom, é necessário conectar o cabo, conectar os fios. Nós não vivemos nos dias do irmão Brana, quando ele estava discernindo os pensamentos e as intenções das pessoas. Nós não vivemos. Aquelas pessoas que viveram ali nos dias do irmão Brana, que viu ele discernir os pensamentos, as intenções dos corações, não existe mais. Aqueles que saíram do Egito com Moisés não viram Josué e Caleb entrar na terra prometida. O remanescente que nasceram no deserto viram Josué e Caleb entrar na terra prometida e entraram com eles. Esta mensagem, ela é uma lâmina de uma navalha. Milimetricamente falando, você pode cair de um lado ou cair do outro. Nós vimos Deus em carne humana. Nós vimos Deus. Não, nós não vimos. Como Isaac e Rebeca só soube pela história que contaram a eles, nós também só soubemos pelas histórias que a mensagem, que as literaturas nos contam. Não estivemos lá. Não estivemos nas reuniões do Mombrana, discernindo os corações das pessoas. Não. Porque nós não éramos Abraão nem Sara. Abraão e Sara representam os pentecostais. Nós representamos Isaac e Rebeca. Xaropsvik, com ação mucoadesiva que alivia a garganta a partir de 5 minutos. Nós temos que nos alinhar. Nós temos que descobrir quem foi o irmão Brana. Amém. Nós temos que descobrir quem nós somos. Nós temos que descobrir aonde nós nos conectamos na história. Então, em Toxo, outro dia, logo que voltei, houve um grande terremoto lá. E os cientistas estavam na televisão tentando descobrir aquilo. Estava nos jornais que a Terra... Então,